Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Hinaldo e nós vamos dar continuidade à nossa apostila de língua portuguesa, tá certo? Depois nós tratarmos da matemática, mas por enquanto vamos tentar finalizar esse português aqui que tá, ó, recheadinho, recheado de surpresa pra gente. Olha só. Leia, terreno, moradia. Agora marque. Nessas palavras, a letra R e a letra R têm o mesmo som. Olha só. Terreno, moradia, ra, ra, ré, ra. Viu? Tem o mesmo som? Sim ou não? Que letras vêm imediatamente antes e depois do R? São vogais ou são consoantes? A palavra terreno. Depois do R vem a letra E. Ela é uma vogal ou ela é uma consoante? Para você que não se lembra, as vogais são A, E, I, O, U. Tirando essas todas, exatamente todas elas são consoantes, tá? Se não for A, nem E, nem I, nem O e nem U, que são as vogais, todas são consoantes. Então, depois da palavra, na palavra terreno e moradia, depois do R, as letras que vêm, elas são vogais? Se for, você marca vogais. Elas são consoantes? Se forem consoantes, você marca aqui, tá certo? Diminuir aqui um pouco para a gente conseguir visualizar melhor. Escreva em qual das palavras o R tem som forte. Se você acha que é na palavra terreno, coloque terreno. Se você acha que é na palavra moradia, coloque moradia. É terreno ou moradia, tá? No som forte. Som brando. O que é brando, professor? Marlon Brando, aquele ator? Não, brando é mais um som mais leve, tá? Por exemplo, aqui, ó. Garrafa. Marabá. Os dois são RA, mas olha só. Garrafa, marabá. Garrafa, marabá. Garrafa tem som forte. Marabá tem som fraco. Marabá, marabá. Tem som brando. Mesma coisa, tá? Mesma coisa você vai fazer lá. Em qual das palavras tem um som forte? É em terreno ou em moradia? Em qual delas tem um som brando? É em terreno ou em moradia? Ou seja, não vai ficar a palavra terreno, na outra vai ficar a palavra moradia, tá certo? Leia as palavras em voz alta, depois copie-as de acordo com o som que a letra R tem no nome das figuras. Você vai ler em voz alta. A primeira palavra, terra. A segunda aí do lado, cadeira. A terceira aqui, barraco. A quarta aqui, marido. Volta para cá. Embaixo de terra, arara. Arara. Correio. Barata, 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 barata. Errado, errado. Barata dá uma enrolada na língua, né? Barata, 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 barata. Não consigo falar essa palavra direito. Aqui, serrote, tesoura. Você vai copiar nessas linhas de acordo com o som que elas têm. Por exemplo, aqui, ó. Desse lado do serrote, você vai fazer todas que tem um som de R forte, tá? Desse lado fraco da tesoura, você vai fazer todas que tem um som fraco. Como assim, professor? Dá um exemplo. Tá serrote aí, né? Você pode escrever aqui. Terra também tem um som forte, igual serrote, terra. E no lado fraco, professor? Tesoura, tem som fraco? Tem. Arara também tem som fraco. Então, do lado da tesoura ali fica arara. Já disse duas, ó. Uma para o som forte, que você vai colocar terra, e outras que você vai colocar na tesoura. No lado da tesoura você coloca então som fraco. Coloca arara para começar. Arara. Mas tem outras, né? Aí você vai dar uma olhadinha em quais são. Essa é a página 90. Simples, simples, né? Lembrando que não pode ficar nenhuma palavra. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 linhas fortes e 4 linhas fracas. Quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 4 de som forte ficam desse lado e 4 do som fraco ficam desse outro lado aqui, certo?
Professor, vamos para 91 diz assim: circule em cada grupo as figuras cujos nomes têm a letra R com o mesmo som das palavras que estão em destaque. Circular as figuras que têm o som, que o R tem o mesmo som das palavras em destaque. Que palavras em destaque são essas, professor? As palavras em destaque são os nomes lá: ferro e tesoura. Ferro tem som forte, tesoura tem som fraco, tá? Onde é que eu vou circular? Vou circular os mesmos nomes que tem som forte. Daqui, ó, da parte de cima. E da parte de baixo eu vou circular todos que têm o som fraco. Então eu vou dizer o nome das imagens aí, porque pode ser que na apostila você não esteja vendo direito. Ferro. Eu vou circular carroça? Vou, porque tem um som forte. Já disse essa. Circula carroça, que é o primeiro. Do lado de carroça é macarrão. Tá? Não parece ali, mas são a imagem de macarrão. Depois girafa e depois garrafa. Quando você escrever essas palavras, você vai ver que algumas têm um som forte. E essas você vai circular, tá? Então, já disse para circular a carroça, pode circular ela. A outra é macarrão, a outra é girafa e a outra é garrafa. Acho que tem som forte entre elas, que pode ser mais de uma, e circule, tá? Aqui, serrote, mamadeira, tubarão e coroa. Tesoura, mamadeira, irá, tesoura e mamadeira. Já circula ali mamadeira porque tem o mesmo som fraco de tesoura. A outra palavra é serrote, tubarão e coroa. Tá? Quem tem som fraco você vai circular, viu? Mais de um também, a dica. Leia a dupla de palavras, já estou lendo aqui embaixo, hein? Leia bem aqui, ó. A dupla de palavras, depois aguarde o sinal do seu professor para lê-las em voz alta. Leia a dupla de palavras. Você vai ler aí. Quando eu for ler, eu vou ler agora. Já? Careta, carreta. Careta, carreta. Agora complete o quadro. Carro, você vai colocar caro. Que existe o carro e existe uma coisa cara, né? Aqui nesse primeiro do areia você coloca arreia. Existe a palavra arreia, né? Coloca arreia e já está areia. Professor, e na palavra muro, do lado de muro, qual é a palavra que eu vou colocar? Dá só uma dica aí, hein? Coloque lá. Pegou a dica? É uma dica muito rápida. Parece com muro, mas tem uma letra a mais. E a segunda, professor, tá carreta. Qual é a palavra que eu vou colocar aí? Pegou? Se você pegou essa dica aí, você é esperto, hein? Foi rápida essa daí, não vou fazer de novo. Qual é a palavra que vem aqui do lado de careta? Acertou. Bom, separe as sílabas das palavras. Vejam abaixo, a palavra verruga. Ficou verruga. Mas preste atenção, quando eu estou em 2R, um dos R se separa do outro, tá? Na separação de sílaba, as letras iguais nunca vão ficar juntas. Nunca, professor, nunca. As letras iguais são separadas. E se fosse SS, fica um S numa sílaba, outro S na outra. Se for RR, fica um R numa sílaba e um R na outra. Por exemplo, verruga. Verruga. Fica ver na primeira sílaba porque eu separo os R, tá? Barriga, professor. Quais são as sílabas? As sílabas são barriga. Mas se lembre dessa primeira regra lá de cima, tá? E a palavra barro, professor. A primeira sílaba é ba e a segunda ro. Mas se lembre dessa regra das letras repetidas nunca ficarem juntas numa sílaba. Separa a sílaba de carro. É carro. Mas se lembre dessa regra. Nunca vai ficar duas letras repetidas numa mesma sílaba. Numa mesmo pedaço quando você dividir, tá certo? Continuando, aqui embaixo, ó. Marque. Se a palavra for escrita com RR na separação de sílabas, elas ficam na mesma sílaba?
em sílabas diferentes. Então é isso, pessoal. Nossa aula de língua portuguesa aqui compreendeu 3 pagininhas da nossa apostila. Finaliza por aqui. Fomos até a 91, né? Portanto, a gente começou aqui na... Não, a gente foi só 90 e 91 até agora, pessoal. Foi, né? Então vamos para 92 também? 92, está aqui. Pássaro, você vai pegar essa que tem aqui, ó. Que tem esse nome, pássaro. Aí do lado de pássaro tem asa, bem aqui no canto. Não sei se você notou aí, tá vendo? Vamos olhar essa imagem, o que que diz? Parece que é raiz, não é, pessoal? Mas não é. Talvez na apostila de vocês esteja aparecendo raiz, mas não é. O que está mostrando é um tronco cortado, aí aqui em cima um sol, e a sombra do tronco, como se ele ainda tivesse com uma árvore em pé, está os galhos sendo projetados no chão, tá? Isso que você está vendo não são raízes, mas é a copa da árvore sem folhas. São os galhos, como se ela ainda estivesse em pé. E um passarinho vem e pousa na sombra, tá? No local onde ficavam os galhos, não tem mais galhos. Então o passarinho vem e pousa onde? No chão. Por isso que você está vendo esses pontinhos aqui, ó, atrás do passarinho, que mostra que ele está pousando. Ao invés do passarinho vir e pousar numa árvore, agora não tem mais árvore, ele pousou no chão. É isso que essa charge quer trazer para a gente, tá? É isso que essa tirinha vem trazendo para a gente. Caulos, que é quem desenhou, é o nome dessa tirinha, aliás, né? Só dói quando eu respiro, ou seja, dói todo dia, né? Todo dia a gente respira, direto de Porto Alegre. E tem um poema. Se continuar esse desmatamento, os pássaros só vão voar nas asas do pensamento. Eles não vão mais voar entre as árvores, eles vão só lembrar. E é como esse passarinho está lembrando que existia essa árvore aí, tá certo? O que você vai fazer? Sublinhe as palavras pássaros e asas. Acha aí dentro do texto pássaros e asas. Tem dentro do texto? Tem. Sublinhar é passar um traço, tá? Não é circular, não. É traço embaixo da palavra pássaro e um traço embaixo da palavra asa e me mande a foto. E ainda, dentro da 98, para finalizarmos, o que as palavras abaixo têm em comum? Você vai circular, gente, é sílaba. Preste atenção nas sílabas, tá? Por exemplo, a palavra tormento e cimento. O que elas têm em comum? O mento. Eu vou circular o mento de cimento e o mento de tormento, né? Aqui temos outras 2 palavras para você circular o que elas têm em comum, ou seja, o que uma tem e a outra também tem. E as palavras são desmatamento, pensamento. Professor, vou circular todas as palavras, toda a palavra? Não, você vai circular só a parte da palavra que é igualzinha. E as 2 palavras têm uma parte que é igualzinha, elas têm em comum. Então é isso que você vai fazer, tá certo? Então, no mais, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula. Tchau! Se